Oi, oi, meu nome é Dani Luca. Primeiramente, eu queria agradecer à Escola de Arte Celso Lisboa, agradecer principalmente ao entrevistado por disponibilizar essa grande oportunidade pra gente. E eu gostaria de pedir para o entrevistado se apresentar, dizer seu nome, sua naturalidade, de onde você veio e seu campo de atuação. Bom, meu nome é Eduardo Vacari, eu sou professor de teatro, sou ator, sou diretor, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Ah, muito legal. E vamos à primeira pergunta então? Sim. Qual foi o primeiro momento em que você se viu como artista mesmo? Quando você soube que queria trabalhar com arte, especificamente com o teatro? Bom, isso aí eu dei sorte, na verdade, porque isso começou muito lá atrás. Desde muito pequeno, assim, eu já fazia teatro na casa dos meus avós, já tinha uma relação com o teatro, assim, né? Porque eu digo que sempre as crianças, elas têm uma relação muito forte com o teatro, né? Realmente. Se vocês lembrarem, todos nós aqui, de alguma maneira, quando a gente era criança, a gente brincava de transformar as coisas, de dar voz para os nossos brinquedos. Então a criança ela já tem essa capacidade de teatralizar. E eu, por sorte, descobri isso muito lá atrás. Na casa dos meus avós eu já brincava de fazer teatro desde sempre. E na escola eu fiz, no ensino médio, no ensino fundamental, médio, depois fiz na faculdade e escolhi isso como profissão. Então foi uma coisa que eu digo que eu nunca parei de brincar, eu tenho sorte. Eu tenho 49 anos, daqui a pouco vou ser uns 50. E eu nunca parei de brincar, porque para mim foi muito espontâneo, muito orgânica essa relação. Então fazer o teatro foi uma coisa muito natural na minha vida. Que gostoso ouvir isso, de verdade. Vamos para a segunda. Como o seu caminho se construiu no campo da direção dos atores? Qual foi o seu maior desafio de trabalhar com o processo formativo de um ator ou uma atriz? A direção, na verdade, ela surgiu quando eu era aluno da Cal, eu fui aluno, me formei na Cal, e quando eu comecei a ver os professores trabalharem, foi aí que começou a despertar. Então, na verdade, foi muito mais pela questão pedagógica, e hoje eu me considero um diretor pedagogo, né, porque eu acho que eu não consigo separar essa relação entre encenação, direção e pedagogia. Eu vendo meus professores da Cal trabalharem, eu fiquei muito fascinado com a maneira como eles direcionavam as pessoas, conduziam as pessoas para os lugares. Então, às vezes, uma palavra que uma professora ou um professor usava, que fazia a pessoa chegar em determinado lugar, eu comecei a achar isso muito fascinante, comecei a pensar, mas como é que ele faz isso? Que ferramentas ele usa, que procedimentos ele usa para poder fazer a pessoa conseguir chegar em algum lugar? E aí eu comecei a pensar na direção já atuando. E é assim que eu me formei na Cal, eu juntei um grupo de amigos, é assim que a gente começa, né? A gente se junta com os parceiros e parceiras. E eu falei, poxa, vamos formar um grupo, vamos criar uma coisa. E a gente começou a trabalhar junto e assim, naturalmente também eu virei o diretor do grupo. Não foi uma coisa que todo mundo decidiu. Só aconteceu. Aconteceu e eu deixei acontecer também. Enfim, e aí isso tem a ver com essa relação que eu estabeleci com os professores. Né? E sempre nos processos eu sempre penso isso. Eu acho que dirigir um espetáculo é também conduzir atrizes, atores e a equipe dentro de um pensamento. Então tem uma questão muito forte pedagógica quando a gente pensa em direção, eu acho. Agora me fala, como surgiu o seu interesse em trabalhar com a máscara teatral? Pode falar um pouco do seu percurso sobre isso? A máscara, na verdade, também foi um encontro que eu tive na Cal também. Era uma disciplina da Cal. Dois professores estavam, um casal de professores, na verdade, o Stefano e a Ana, não sei se vocês conhecem, não sei se vão entrevistá-los, mas seriam pessoas interessantes de se entrevistar. Eles são do Amok, Teatro Amok, e eles estavam voltando da França e vieram para dar aula na Cal, para a minha turma. O Stefano nem falava português ainda, a Ana traduzia as coisas que ele falava, e eles trouxeram na bagagem deles as máscaras balinesas. E trouxeram para a nossa turma a possibilidade de a gente experimentar essas máscaras no semestre. E eu fiquei fascinado, assim, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de usar máscara, mas a primeira vez é muito impactante. Então, quando eu botei a máscara e comecei a entrar em cena e comecei a ver o impacto que aquilo causava, eu fiquei muito, muito fascinado. Tanto que toda vez que eles falavam ela assim, quem vai? Quem quer ir? Eu já ficava ali, fominha, querendo entrar na cena. E a turma morrendo de medo, e eu, cara, não tinha medo nenhum. Fazia um monte de besteira, mas eu caía bonito, assim, não tava... Então isso foi o primeiro contato que eu tive em 1900 e, vou falar em minha idade, revelar, né? Em 1995. E desde então, desde 95 até hoje, eu nunca mais parei de pesquisar as máscaras, investigar as máscaras. Então,
Já tem esse tempo que eu pesquiso. Nossa, muito legal, muito legal. E como é desenvolvido o trabalho da pesquisa dentro do seu ateliê? Que tipo de metodologias e abordagens vocês costumam se interessar para trabalhar com o processo de iniciação da máscara? O ateliê, na verdade é interessante falar da criação do ateliê, porque, né, como eu falei, minha pesquisa começou em 95. Ateliê Mascheri, certo? Mascheri. Mascheri, desculpa, Não, perdão. normal, é a palavra complexa de... Todo mundo erra. Depois eu até falei, pô, eu devia ter dado outro nome mais fácil, né? Mas de propósito eu dei esse nome porque é uma homenagem ao meu avô também. Porque meu avô foi a pessoa que me incentivou a fazer teatro. O meu avô deixava eu fazer teatro na sala dele. E meu avô era italiano, descendência italiana. Maschere em italiano significa máscaras, no plural. E maschera com A significa a máscara, né? E aí eu dei essa homenagem, por isso que eu quis um nome diferente, porque a máscara é uma coisa diferente. É uma coisa que quando você bota no rosto uma máscara, automaticamente você tem que se tornar outra pessoa. Você não é mais você. Exatamente. Como é que você se... né? Então, a primeira coisa que a gente pensa na pedagogia da máscara é a máscara é o símbolo do teatro. Por que a máscara é o símbolo do teatro? Não é à toa. A máscara representa a possibilidade de uma alteridade, ou seja, você se transformar em outra. E aí a pedagogia do Mascheri, que surgiu muito depois, o Mascheri ele nasceu em 2017. Ele é muito novinho, é um bebê o Mascheri ainda. E ele foi uma provocação de alunas, ex-alunas minhas falando, pô, Vaccari, você tem essas máscaras, fica só usando de vez em quando, guardando elas, bota elas em jogo, vamos fazer alguma coisa. Aí eu dei uma oficina, essa oficina funcionou, a gente continuou trabalhando, dando várias oficinas, tanto que desde 2017 até hoje, contando com a pandemia que a gente não trabalhou, né, ficamos 2 anos, já são 20 oficinas que a gente deu, mais 5 grupos de estudo e outras tantas coisas que a gente já fez dentro do ateliê. E eu digo que o ateliê, ele é um lugar livre. Ele não tem uma fórmula, ele não é uma instituição. Ele é uma forma de vocês, por exemplo, que são formados numa faculdade, poderem ir lá investigar, falar, pô, estou a fim de pesquisar máscara. Saber que tem um lugar que você pode pesquisar isso fora do âmbito institucional. Então tem muito mais liberdade para a gente pesquisar. E aí, falando da metodologia, ela é uma metodologia muito baseada na forma como eu recebi a máscara, como eu aprendi. Então, os pilares, porque se eu for resumir essa pedagogia numa resposta, a gente vai ficar aqui talvez, sei lá, umas 2 horas falando. Mas é algo mais pessoal. Se eu pudesse resumir a pedagogia em 4 pilares, vamos dizer assim. O primeiro pilar deles é redescobrir o prazer de brincar. A gente começa sempre aí. Então, se você for fazer uma oficina no Mascheri, você vai entrar dizendo assim, primeiro eu vim aqui brincar, voltar a gostar de brincar, porque a gente fica muito sério, né? Sério não, a gente fica sisudo, que é pior ainda. Porque sério, criança brinca super a sério. Mas a gente vai ficando na vida muito sisudo. E nós, atores e atrizes, a gente também começa a ficar muito cheio de crítica. A gente entra reclamando, criticando o que a gente faz. Então a primeira coisa da pedagogia é, aprende a ter o prazer. Deixa de encher o saco de você mesmo, vem brincar, vem se divertir. Essa é a primeira coisa. Logo depois que você entrou e descobriu esse prazer de brincar, você vai começar a aprender pequenas coisas que são as técnicas. Mas eu não vou, né? Imagina se você entra pra brincar e já começa a dizer como, sei lá, vai começar a jogar bola. Aí você vem jogar bola comigo, eu digo assim, não chuta assim, tá errado. Ah, não faz isso, tá errado. Não faz... Imagina se uma criança, toda vez que alguém começa a brincar de bola com ela, no primeiro dia, começa a dizer que tá tudo errado. Você acha que no segundo ela vai querer voltar a brincar de bola? Não vai. Então o lugar é esse. Eu só vou trazendo as técnicas pra você à medida que você for entendendo e ganhando espaço pelo prazer. E aí tem os 3 pilares que são, toda máscara, pelo menos na pedagogia que a gente trabalha, ela tem 3 princípios que é, toda máscara é musical, toda máscara é plástica, ela tem uma dimensão plástica que é entender que o seu corpo tem um desenho, tem uma forma. E a terceira dimensão é toda máscara é sonora, ou seja, toda máscara é capaz de produzir os próprios sons da cena que ela está vivendo. Ela também é cenário. Porque a máscara trabalha num espaço vazio como esse que a gente está aqui. Se eu estou entrando à noite, eu faço o barulho da noite. Eu faço o som das coisas que eu manipulo. Ou seja, a máscara também cria espaço, cria tempo, cria cenário. Então essas são as 3 dimensões. Musical, porque a máscara é música. Eu tenho que aprender que o meu corpo tem que trabalhar sempre seguindo uma música. Ela é plástica por conta desse desenho e ela é sonora por conta disso que ela projeta no espaço. Mas tudo isso só vem depois que a atriz ou o ator descobre, ai que delícia que é jogar esse troço, que bom, que delícia, eu quero fazer, quero continuar.
entendeu? Muito obrigado por essas dicas. Para a próxima pergunta, você comentou da máscara balinesa. A gente tem vários tipos de máscara. Temos as máscaras neutras, as larvárias, meia máscara, expressivas. Você trabalha muito com a balinesa, certo? Sim. Você tem alguma preferência de trabalho para algum tipo? Dessas máscaras? Isso. Na verdade, lá no ateliê, a gente trabalha com alguns tipos de máscara além da balinesa. A balinesa é quando a gente chega no que a gente chama da descoberta dos personagens, que são um pouco mais complexos, enfim. Mas lá a gente tem uma forma de trabalhar que a gente segue uma certa pedagogia. A gente começa primeiro pelo exercício da neutralidade. Isso. Que é a mãe de todas as máscaras. A máscara neutra é onde você se acalma, se assenta, se equilibra. Né? É impossível você receber as coisas que estão ao seu redor, você escutar o mundo que está à sua volta se você não estiver equilibrado e calmo. É legal comentar que na Salsa Lisboa também é assim. E na Escola Internacional de Teatro do Jacques Lecoq também é essa metodologia. É a mesma pedagogia. E depois a gente passa para o segundo mascaramento, que a gente chama que é o mascaramento, a infância da máscara, que é as máscaras larvárias. Não sei se vocês conhecem, já viram. As máscaras larvárias têm umas formas ainda no meio do caminho, né? Elas não estão meio prontas, estão em metamorfose. Então essa seria a segunda. E depois a gente brinca com vários outros tipos de máscara. Lá no Instagram do Máscara, fazendo propaganda do Máscara também, a gente tem um Instagram, que é o @máscara_ateliê. Lá vocês têm vários tipos de máscara que a gente trabalha, inclusive máscaras objeto. Gente, segue lá, tá? Segue lá. Por exemplo, você pode pegar um leque, lá tem uma foto de uma menina que pegou um leque uma vez, e ela fez uma máscara que era um leque no rosto dela. Nossa, então como é que é uma pessoa que tem um rosto de leque? Como é que seria o corpo de alguém que tem um rosto de leque? Exatamente. Como é que seria um rosto de alguém que tem um corpo de alguém que tem um rosto de vassoura de piaçava? Ou de tampa de panela? Então a gente vai brincando também de descobrir essas possibilidades de se mascarar de outras formas. E aí a gente chega por último nas máscaras balinesas, que eu tenho uma preferência especial. Pela cultura balinesa, pelas máscaras que são lindas, as esculturas, eu acho que são desenhos incríveis, assim, são muito inspiradoras. Eu, por exemplo, trabalho menos com as máscaras de Delarte, da comédia Delarte, porque eu tenho para mim, uma relação muito forte com a música. Eu amo música, eu acho música um elemento importantíssimo no jogo da atriz e do ator. E aí eu acho que as máscaras balinesas, porque elas têm uma dimensão musical muito forte, que eu vejo menos nas máscaras da Delarte, eu gosto de trabalhar com elas. Porque eu acho que elas aproximam de um pensamento sobre teatro que eu tenho. Que eu não consigo, por exemplo, separar o teatro da música, como a gente fez durante muito tempo, assim. Tanto que a gente depois, né, a loucura da gente na história do teatro é que o teatro sempre foi musical. Chega um momento que o teatro se separou da música. Aí depois o teatro fala que saudade da música, fez o quê? Criou o teatro musical. Aí você fala, para que você vai criar o teatro musical se o teatro já é musical? Não precisa. Então se a gente criou o teatro musical, porque a gente sentiu saudade da música. E aí a gente faz essa relação direta. E aí as balinesas são sensacionais nesse sentido, né? Obrigado. Você falou do seu Instagram, né? Do Instagram do ateliê. Isso. Falar um pouco da rede social. Ela funciona como um vasto repositório de pesquisa a respeito do universo da máscara, né? E de suas formas potenciais. Você distribui o estudo e a atuação da máscara teatral a partir de uma pluralidade de usos e abordagens. Uhum. Ampliando assim as formas como nos relacionamos com o elemento. Para além de uma forma mais tradicional, né? Você pode nos falar um pouco sobre a diferença entre o objeto máscara e a prática do mascaramento? Tá. Isso foi uma das coisas que a gente pensou muito lá quando a gente criou o Instagram, né? A primeira questão de usar uma ferramenta que é fortíssima, né? Essa relação que a gente estabelece com a rede social. Como é que a gente podia trabalhar aquele espaço como um espaço também de troca e pedagógico também. Então, quando a gente começou a investigar e a gente pensou, poxa, hoje em dia o Máscara tem quase 11 mil seguidores. Então, você pensa assim, 11 mil pessoas devem ter interesses muito diversos em relação ao universo da máscara. E nós também, no Máscara, temos relações muito diferentes com a máscara. A máscara balinesa, por exemplo, é uma parte da pesquisa, não é só isso que a gente pesquisa. Tanto que a gente agora está começando a desenvolver um novo projeto que a gente não quer usar máscara balinesa. E talvez nem use máscara no sentido convencional do termo, como você perguntou, que é botar a máscara no rosto. Porque, na minha visão, o mascaramento ele é anterior à noção de máscara. Por exemplo, você está com um figurino que você colocou hoje.
essa sua bandana, ela te traz uma coisa, não é um tipo de mascaramento? Se eu boto um óculos, se eu boto uma roupa diferente, vocês devem sentir isso também. Por exemplo, vocês são atores e atrizes, certamente sentem isso muito fortemente. A gente tem uma professora chamada Nívia, que ela sempre fala que... Nívia Fazio, maravilhosa. Ela sempre fala que a sua roupa fala sobre você. Exatamente. A Nívia é figurinista do Máscara, vocês sabem disso, né? A Nívia é nossa figurinista oficial do Máscara. Sério. A Nívia que fez o figurino do nosso espetáculo, a Corrida do Ouro. A Nívia é uma parceirona, assim, de sempre. E isso tem toda a razão. A máscara é uma pele do personagem. Ela fala muito sobre o desenho, inclusive, do corpo que ele vai ter. Então é um tipo de mascaramento, né? Você botar uma roupa é um mascaramento, você botar um chapéu, botar um óculos. E a máscara pode ser a máscara no rosto, a maquiagem pode ser um mascaramento, não é? Dependendo de como se maquia, você pode pensar isso como mascaramento. Inclusive, se você pensa na tradição de vários países da África, eles pensam o mascaramento como alguma coisa de corpo inteiro também. Não é só colocar a máscara. Às vezes eles nem usam necessariamente uma máscara, mas tem um mascaramento. Aqui no Brasil a gente tem um mascaramento famosíssimo que está acontecendo agora, que é a festa do boi. O Bumba Meu Boi não é uma máscara? Sim, com certeza. Tivemos uma aula sobre o Bumba Meu Boi também. O Bumba é uma máscara. Alguém entra ali embaixo e se mascara. E qual é o conceito do mascaramento? Eu coloquei algum tipo de coisa em mim, como eu me altero. Aí eu acho bonita essa relação da palavra alteridade. A alteridade significa outra. Como eu, ao me deparar com uma alteridade e me apropriar de uma alteridade, eu me altero. Então, se eu me boto uma roupa de boi, que é uma alteridade, essa roupa, como eu me altero a partir do que o boi me propõe? Realmente. Isso não tem a ver com o nosso ofício? Totalmente. Né? Como é que eu me altero se eu boto um calçado, por exemplo? O calçado eu acho que é a coisa que mais muda a gente, né? Quando eu boto uma bota, um salto alto, ou eu estou descalço, a minha maneira de pisar no chão muda, não muda? E isso é a base da máscara. A máscara começa sempre por de baixo para cima. Por isso que a gente usa o termo calçar uma máscara. Porque quando você calça uma máscara, a gente não usa vestir. Porque quando você calça, você faz o quê? Você muda a sua maneira de pisar. E aí, ao mudar a maneira de pisar, você muda tudo. Você muda o seu joelho, muda a sua bacia, muda o seu tronco, e muda a cabeça e muda tudo. Então, aí a gente pensa no ateliê, no Instagram, como uma maneira de mostrar como é enorme a diversidade de olhares sobre essa possibilidade humana, que vem desde sempre. Você tem pinturas rupestres que já mostravam pessoas mascaradas. Aí você fala, meu Deus, por que o ser humano sempre quis se mascarar na vida? E até hoje. Não existe um país no mundo que não tenha máscara como em sua dimensão de festa, ou de celebração, ou de ritual. Não tem um. Você vai em todos os países que existem no nosso mundo, tem máscara. O tempo todo tem máscara. Seja em festa, seja em ritual, seja em celebração, tem o carnaval, tudo tem máscara. Realmente... Você consegue pensar algum país que não tenha máscara no mundo? Não tem. Você vai no menorzinho de todos, vai ter alguma coisa ali. A gente não tem mais, a gente não bota no rosto, mas a gente tem uma santidade, uma entidade que é mascarada. Mas tem. Tem sempre. Então, assim, o ser humano, ele se expressa e sempre se expressou através das máscaras. Então, respeitando essa diversidade, a gente achou que a rede social poderia ser um lugar onde a gente pudesse mostrar essa diversidade, essa pluralidade de olhares sobre a máscara. Porque eu acho que isso também estimula as pessoas a gostarem e se interessarem por esse universo. E é o que a gente tem feito e tem funcionado muito bem, assim. As pessoas têm respondido muito bem ao que a gente tem difundido e colocado lá na rede, né? Segue lá, pessoal, vai estar aparecendo aqui no cantinho, tá? E só um detalhezinho, desculpa. Pode falar, você talvez seja outra pergunta ou nem Não, seja. Fica à vontade. Mas uma coisa que a gente achou muito interessante e importante também, que é uma coisa rara de se ver, a gente começou a abrir um pouco coisas que acontecem nos ensaios. Falas minhas, eu trabalhando com as atrizes e com os atores. Então são coisas que também, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver lá, tem vídeos em que mostra momentos em que a gente está em ensaio, trabalhando, mostrando. Nossa, que legal. É uma coisa rara, os ensaios as pessoas não gostam muito de abrir. Porque é um momento, claro, muito vulnerável, em que a gente está muito exposto, né? Então isso eu acho interessante também. Tem sempre eu falando coisas, as pessoas trabalhando em cena, eu mostrando algumas técnicas, algumas regras. Eu acho que isso é interessante. A gente tem recebido um retorno muito bom das pessoas, falando como aquele espaço tem sido... Eu conheço colegas, por exemplo, que são de fora daqui do Rio de Janeiro, que estão usando alguns vídeos nossos em aula.
Então olha o alcance interessante disso. A pessoa pegar um vídeo do Instagram e botar numa aula no Mato Grosso, por exemplo. Eu acho isso sensacional. Ai, muito obrigada. Como última pergunta, como inserir a máscara dentro da cena contemporânea? É possível sem com que ela perca a sua essência? Eu acho que essa resposta tem a ver com a pergunta anterior, assim. Como a máscara ela é muito diversa e é um universo vastíssimo e que o ser humano sempre explorou, ela sempre vai ter espaço. Porque a gente sempre se manifestou e acho que sempre se manifestará através das máscaras. Porque a máscara é a possibilidade da gente se transformar em alguma outra coisa, não vou nem dizer outra pessoa. Você pode inclusive botar uma máscara que se transforme num ser, num elemento da natureza. Então, assim, o teatro e as artes performativas, de forma geral, ou as performances, para ampliar o conceito, em todas as performances humanas, a máscara sempre tem espaço. Muito legal. Agora, para finalizar, a última pergunta está acabando. Onde você, Vacari? Você tem uma enorme experiência na área teatral. Tanto como ator, quanto professor ou diretor. Se você pudesse partilhar um conselho de seus anos de atuação, qual seria? Para jovens atores. Eita, essas são sempre as fases difíceis, né? Porque conselho é uma coisa muito complexa, né? Porque sempre que a gente dá um conselho, a gente está falando da gente também, né? É o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva. Uma coisa que eu sempre falo para os estudantes, assim, primeiro eu acho que é descobrir esse prazer, né? Vocês escolheram fazer teatro, então, por algum motivo, vocês acham importante se afetar pelo que o mundo é e conseguir, talvez, afetar outras pessoas. Eu acho que o teatro tem a arte, eu acho que tem essa capacidade de afetar a gente primeiro, para a gente poder depois afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que talvez seja a primeira coisa não tenham receio de se tornar vulneráveis, de se tornar abertos para as coisas que estão ao seu redor. Eu acho que isso é o que eu mais vejo atrapalhar as pessoas que estão começando a fazer teatro. Talvez tirar tudo que atrapalha, tudo que impede a gente do verdadeiro contato. Sabe? Falar assim, tira isso aqui, você não está me olhando de verdade, você não está me abraçando de verdade, você não está me escutando. Então eu acho que o trabalho é muito mais de retirar camadas que a vida vai nos dando. Né? A vida vai dando pra gente um monte de... A gente fica protegido, a gente fica com receio, a gente não se abre. Então eu acho que isso é o que mais atrapalha. Então eu falaria para as pessoas, tentem, claro que depende muito do ambiente que você está. Você tem que se sentir, né, minimamente acolhido, mas recebam, aprendam ou reaprendam a receber. Porque a gente sabia fazer isso maravilhosamente quando a gente era criança. O mundo era pura recepção. A gente olhava para o mundo e tudo a gente recebia, tudo a gente tocava, tudo a gente botava na boca. E a gente vai perdendo essa capacidade de receber. Então eu acho que o grande aprendizado que eu até hoje tenho, todo dia, é aprender a receber. Aprender a receber. Se abre. Né? Não ter receio de estar vulnerável para se encontrar com outro. Nossa, é isso. Que maravilhoso. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado por ter se disponibilizado, por participar. Eu agradeço a vocês. É sempre bom estar trocando. É isso, gente. Beijo.